Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, vamos falar do último exame da OAB. Lembrando que aqui estão as minhas redes sociais, mas aqui você já se inscreve no meu canal e toda semana a gente tem vídeo novo. Pois bem, a gente teve, domingo passado, dia 17, o último exame da OAB, o 33º Exame Unificado da OAB, aplicado pela Fundação Getúlio Vargas. Tivemos as questões de Direito Processual Civil e nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dessas questões e eu vou te mostrar, de novo, as questões de Direito Processual Civil, de verdade, não demandam profundos conhecimentos teóricos, doutrinários, jurisprudenciais. Okay? É o que eu sempre falo. Conheça bem o código. Claro, não é decoreba. É entender, é conhecer e entender o texto normativo. Claro, se você tiver uma súmula, se você tiver um precedente vinculante, né, um IRDR, um repetitivo, né, temos o 988 lá do agravo de instrumento, vira e mexe e cai. Mas fora esses entendimentos jurisprudenciais vinculantes, eu sempre falo, quer passar num concurso, no exame da OAB, conhece bem o texto normativo e os seus detalhes, que você certamente vai atingir a pontuação necessária para conseguir o seu sucesso. E a OAB, esse último exame da OAB do dia 17 de outubro de 2021, não é diferente. Vamos dar uma olhada então nas questões. Primeira delas, Tiago, empresário com uma renda alta, R$1 milhão, ajuizou ação pelo procedimento comum contra o plano de saúde. Pediu tutela de urgência para tratamento médico no valor de R$300 mil. O juízo, entendendo que estão presentes a probabilidade e o perigo de dano, então nós temos aqui o fumus boniuris e o periculum in mora, ele condicionou a prestação da tutela a uma caução de R$100 mil para eventualmente ressarcir os prejuízos do plano de saúde se a medida perder eficácia. E aí a questão pede para assinalar a afirmativa correta. Vamos dar uma olhada nas hipóteses. A exigência é desprovida de fundamento legal e por isso ela é indevida. Letra B, a decisão é impugnável por preliminar de apelação. Então, só aqui eu já tenho dois detalhes importantes. Primeiro, se ela é devida ou não. Aí, vamos ficar em dúvida. Agora, impugnável em preliminar de apelação? Depende. Se a medida de urgência, se a tutela antecipada, cautelar, etc., foi concedida na sentença, vai ser impugnada por apelação, porque da sentença cabe apelação. Mas aqui foi autodespachar inicial. Então, não vai ter apelação. Aqui, o juiz não sentenciou. Ele, ao despachar a inicial, já estabeleceu a medida. Então, não é preliminar de apelação, não é sentença. É agravo de instrumento. Inciso 1 do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Vamos continuar. C. Está em desconformidade com o Código, porque deve ser no mínimo de 50% do valor econômico da pretensão. Essa está totalmente fora, né, meus amigos? Sempre que o Código fala em caução, em garantia, a garantia é para prevenir um prejuízo. Então, é suficiente, ou seja, no valor para cobrir todo o prejuízo, e idônea, ou seja, uma garantia sólida, uma garantia que não adianta ter o tamanho necessário, mas ser furada. Por exemplo, um fiador, mas um fiador sem patrimônio. Então, essa aqui está totalmente fora. E nós temos a D. A exigência da caução é admissível para proteção dos danos em que o réu possa vir a sofrer. Então, lembre, a gente já descartou a C, a gente já descartou a B. Está entre a A, que fala que é indevida, a medida, e a D, que fala que é admissível. Lembre-se, eu sempre falo isso quando dou aula em cursinho. Quando você está fazendo uma prova dessa, você lendo as opções
Você já encontrou uma que é absurda, você risca para não ler mais. Você aumenta o percentual de chance de acerto. Então aqui eu derrubei de 4 para 2. E aí então a gente analisa o texto da lei. Parágrafo 1º do artigo 300. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente. Meus amigos, o cara ganhava 1 milhão por mês. Ele é economicamente insuficiente? Ele é hipossuficiente? Claro que não. Ou seja, correta está a alternativa D. A exigência da caução é admissível nesse caso. Ok? Então aqui, tranquilinha essa questão, né, gente? De novo, basta compreender o texto normativo. Vamos para a próxima? Joana, nome da minha mãe. Em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se divorciar. Em razão da resistência dele, foi preciso propor ação de divórcio. Foi distribuído e o juiz determinou a emenda da inicial, tendo em vista a ausência de cópia de certidão de casamento celebrado entre as partes, dentre os documentos anexados. Considerando o caso narrado e as disposições legais a respeito da ausência de documentos indispensáveis, assinale a afirmativa correta. Aqui, meus amigos, assim, ação de divórcio. Está falando que é casado. A certidão de casamento é um documento possível para qualquer pessoa. É um documento público, está no registro público, no registro civil. Então, é um documento indispensável. Tem que acompanhar a inicial. Tá bom, Antônio, não acompanhou. O que faz? Emenda. 15 dias para emendar, artigo 321. Simples. Simples, simples. Direito subjetivo do autor de emendar a inicial quando houver vícios de correção possível. Tá? Vamos dar uma olhada lá no código. Ou melhor, vamos dar uma olhada nas questões, que a gente não viu ainda as questões, as alternativas, as opções. Vamos lá. A. Ausente o documento, a inicial deve ser indeferida de imediato. Claro que não, meus amigos. Acabei de falar para vocês. Direito subjetivo de emendar a petição inicial. Okay? Então aqui não é essa. Letra B. A certidão é documento indispensável à propositura de qualquer ação. Claro que não. Discutir um contrato, você tem que juntar a certidão de casamento? Claro que não. Então aqui, pronto, eu já risquei esse. Não é para qualquer processo. Obviamente, é só para aquela ação que discuta o casamento. Ausente o documento indispensável, o autor deve ser intimado para emendar em 15 dias. Está bem para essa aqui. A ausência de documento configura hipótese de improcedência liminar. 332. Meus amigos, improcedência é julgamento de mérito. Desde quando a falta de um documento vai levar ao julgamento de mérito desfavorável para a parte? Então, tudo indica que é a opção C. Falando que, na ausência do documento, existe para o autor o direito de, em 15 dias, consertar. Vamos à lei. A inicial, diz o 320, será instruída com os documentos indispensáveis. Aliás, se você foi meu aluno ou minha aluna lá na graduação, você vai lembrar que o exemplo que eu dou é exatamente esse, quando eu estou falando de petição inicial. Quando eu estou falando, olha, a inicial tem que ter os documentos indispensáveis. Um bom exemplo é a inicial de divórcio ou anulação de casamento, que tem como documento indispensável e essencial a prova de que o casamento aconteceu, a certidão de casamento. É exatamente o exemplo que a gente usa. Okay? Então, sim, é necessária a certidão de casamento. Se o juiz verificar que não preenchem os requisitos do 319 ou do 320, vai determinar que em 15 dias emende ou complete. Ou seja, resposta correta, letra C, 15 dias para completar a petição
inicial. De novo, texto de lei tratando da questão. Vamos para a próxima. Carine teve conhecimento que Pedro propôs ação reivindicatória em face de Joana. Eita, Joana! A pessoa que fez essas questões devia ter algum parente, assim como eu, minha mãe chama Joana. Relativamente à Fazenda Felicidade, situada em Atibaia. Carine, furiosa, apresenta oposição. Opa! Procedimento especial de oposição, por entender que aquela fazenda lhe pertence, já que recebeu em testamento pelo falecido tio. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Olha que interessante, hein? Oposição. Se você olhar aqui no canal, tem lá os vídeos sobre intervenção de terceiros. E lá eu falo, olha, nós temos as hipóteses de intervenção de terceiros no CPC. Existia uma modalidade de intervenção de terceiros no CPC velho que continua prevista no CPC atual, mas ela não é mais categorizada como intervenção de terceiro, ela é categorizada como procedimento especial. Qual é? Oposição. Tá? Daí a importância de estudar. E o interessante é que o sistema da oposição mudou muito pouco, praticamente a mesma coisa do código passado para esse. Tá? Fora o deslocamento, né, era intervenção de terceiros e agora é procedimento especial de jurisdição contenciosa, fora isso, praticamente não mudou o sistema da oposição, o procedimento da oposição. Por isso é importante estudar também a oposição. Claro, a gente não estuda mais lá, não está lá no vídeo sobre intervenção de terceiros, de propósito, para não te atrapalhar. Ah, o Antônio tratou de oposição no vídeo de intervenção de terceiro. Estou te levando a errar eventual questão, que estou te levando a pensar que oposição ainda é intervenção de terceiros. Não, eu não trato disso daquele vídeo. Eu só falo, olha, tem algo que é interessante, mas não faz mais parte da intervenção de terceiro. Vamos olhar as opções, as respostas possíveis. Letra A. Se a oposição foi proposta antes da audiência do processo originário, será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação reivindicatória, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Tem plausibilidade, tá? Porque vai ser apensada, vai tramitar junto e vai ser julgada pela mesma sentença. Tem plausibilidade porque o juiz vai ter, notem meus amigos, o juiz vai ter, eu tenho uma ação entre Pedro e Joana, então aqui é uma ação. E eu tenho outra ação de Carine contra Pedro e Joana. Aqui é outra ação. Tá? Então é legal que tudo seja julgado pela mesma sentença em que o juiz já diga quem é o dono. Então tem plausibilidade a letra A, sim. Letra B. Se houver possibilidade de julgamento conjunto, o juiz deverá observar a relação de prejudicialidade existente entre a oposição e a ação reivindicatória. É verdade. Sendo que o pedido desta última, qual é a última? É a reivindicatória. Deve ser julgado em primeiro lugar. Vamos lá. Essa questão, essa alternativa B, está te falando que essa aqui deve ser julgada primeiro. Meus amigos, notem. Se o juiz diz nessa quadradinha aqui, ó, se o juiz diz que a casa é de Joana, ele elimina esse processo, mas continua tendo que decidir se a casa é da Carine. Não faz sentido. O melhor é o juiz já julgar primeiro essa grandona aqui. Porque ele vai falar o seguinte, olha, a casa é da Carine. Então acaba. Não tem mais que julgar nada disso. Ok? Então, existe uma relação de prejudicialidade? Sim. Uma prejudica a outra? Sim. Uma precisa ser prejudicada, pré-julgada, julgada antes? Sim. Mas qual precisa ser julgada antes? A grandona, que é a oposição. E não é isso que fala. A B está falando que a ação entre Pedro e Joana deve ser julgada primeiro. Então, aqui não é essa. Depois, os opostos
formam um litisconsórcio passivo verdadeiro. Unitário, falso feito nota de 3. O que é, meus amigos? Vamos lembrar um pouquinho da teoria geral do processo. Tem vídeo aqui no canal, lá na playlist de teoria geral do processo, falando do litisconsórcio. Então, o litisconsórcio unitário é igual para todo mundo. Ou todos ganham, ou todos perdem. Não é nem a pau aqui. Quer ver? Eu vou te mostrar por que não. Olha lá. Vamos imaginar que fosse um litisconsórcio unitário. Se Karine ganha o processo, verdade, os dois perderam. Ah, Antônio, então é unitário. Tá bom. E se Karina perde? Significa que os dois ganharam? Significa que os dois vão ter a casa? Claro que não. Se Karina perde, o juiz ainda vai ter que dizer com quem fica a casa. Então, aí o resultado não é o mesmo para os dois. Ok? Então, não é um litisconsórcio passivo, mas não é unitário. É simples. A decisão vai ser diferente entre os litisconsortes passivos, no caso, o Pedro e a Joana. Então, aqui não é a letra C. Então, notem que já eliminamos a B e já eliminamos a C. Vamos dar uma olhada na D. Se Pedro reconhecer a procedência do pedido da opoente, Karine será reconhecida como legítima proprietária. Claro que não! Ora, se Pedro fala, a Karine é a proprietária, mas e Joana? Se Pedro fala que Karine é a proprietária, ele, Pedro, sai da jogada. E o que acontece? O processo continua contra Joana. Então, efetivamente, não é a letra D. O que nos diz a lei? Admitido o processamento, a oposição será apensada, tramitará simultaneamente, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Ah, Antônio, mas fala lá de momento de audiência, né? Antes do início da audiência. É verdade. Se a oposição for proposta após o início da audiência, o juiz suspenderá o processo para instrução, suspenderá o processo para a produção das provas da oposição, a não ser que ele conclua que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Mas aqui eu chamo a sua atenção para isso aqui. Se for proposta após, tem probleminha. Se não, a gente aplica o caput do 685, que nos dá como resposta correta a alternativa A. A oposição proposta antes será apensada, vai tramitar simultaneamente e serão julgadas pela mesma sentença. Mais uma vez, texto de lei responde a pergunta. Vamos para a próxima? Não muda a regra. Após anos de relacionamento, Adriana e Marcelo resolvem se divorciar. Diante da recusa do cônjuge ao pagamento de alimentos, Adriana resolve ingressar com ação para exigir o pagamento dos alimentos. Teve regular processamento, o juiz sentenciou, condenou o réu a pagar 2.000. Foi publicada no dia seguinte. Conformado, o réu apela, mas Adriana já entra com a execução. Diante dessas informações, assinale a afirmativa correta. Cuidado! Aqui, quando fala de cumprimento provisório, já te fala de execução. E já chama a sua atenção para as questões, para as regrinhas de execução. Mas essa pergunta não fala de execução, essa pergunta fala de recurso. Quer dar uma olhada? Vamos nas opções. A sentença não pode ser executada nesse momento, porque a apelação possui efeito suspensivo. Bom, a apelação possui efeito suspensivo op lege, está no caput do artigo 1012. Será que é isso? Vamos dar uma olhada. Então eu não vou riscar A por enquanto não. Letra B. A sentença não pode ser executada, uma vez que a sentença declaratória não permite execução provisória. Nossa Senhora! Para começar, não é declaratória, né? O juiz condenou. Então, esquece aqui. Ok? C. Poderá ser iniciada a execução, pois a sentença que condena a pagar alimentos começa a produzir efeitos. Opa! Então, aqui tem certa plausibilidade. Letra D. Pode ser iniciada, pois os recursos de apelação nunca possuem efeito
suspensivo. Lembra que eu sempre falo, quando você tem uma prova de direito, algo dizendo nunca, sempre, em nenhum caso, em todos os casos, em absoluto, normalmente é uma afirmação errada. Às vezes a pergunta te pede para assinalar errado, então tem que ficar ligeiro em relação a isso. Mas não é o caso aqui, tá? Então, esse nunca, então, vamos eliminar essa aqui. Trocando em miúdos, a minha dúvida aqui está. Nesse caso, a apelação suspende ou não suspende a sentença? É só lembrar dos efeitos da apelação, artigo 1012. Fala uma coisa no caput e outra coisa no parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada no que a lei fala. A apelação terá efeito suspensivo, ou seja, efeito suspensivo op legis, dado pela lei. Aliás, a apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo op legis no atual sistema. Tá? Dá uma olhada depois no caput do 995. Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, princípio da efetividade da prestação jurisdicional, primazia do mérito e assim por diante. Okay? Pois bem, a apelação terá efeito suspensivo. Além de outras hipóteses, começa a produzir efeitos imediatamente. A sentença que condena a pagar alimentos. Opa! Então, nesse caso, é uma hipótese em que a apelação não tem efeito suspensivo op legis. De maneira que a resposta correta é C. Pode ser iniciada a execução, pois nesse caso a sentença produz efeitos imediatos. Lembrando que o próprio caput do 995 do CPC fala, nas hipóteses em que a lei não te dá, você pode pedir para o juiz. Nas hipóteses em que você não tem o efeito suspensivo op legis, você pode pedir o efeito suspensivo op iudicis, pedido ao judiciário. Isso está no 995 e também está no 1012. E tem outra pergunta, no mesmo tema, o Código de Processo Civil é enorme, mas às vezes 2, 3 perguntas versam o mesmo tema no exame da OAB. E nesse exame da OAB, isso aconteceu. A gente vai ver. Vamos lá. A corretora tal entrou com ação de cobrança, pugnando pelo pagamento da taxa de comissão de corretagem, que a ré se recusa a pagar, apesar de a autor estar prestando devidamente os serviços. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e concedeu tutela antecipada. Então, vamos lá. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. Sentença. Na mesma oportunidade, ou seja, na sentença, concedeu tutela antecipada para o pagamento. Nessa circunstância, sentença de procedência que, na sentença, concedeu tutela antecipada. Você é o advogado da empresa ré e você quer suspender os efeitos da sentença. O que você deve fazer? A. Recurso extraordinário. Pelo amor de Deus, da sentença cabe apelação. Nada a ver com recurso extraordinário. Letra B. Interpor apelação cível. Está correto. No prazo de 15 dias úteis, está correto. E pleitear efeito suspensivo diretamente ao tribunal, por pedido próprio, durante a tramitação da apelação em primeiro grau. Tem plausibilidade. Vamos ver outras. Mandado de segurança contra a decisão ilegal? Esquece, né, meus amigos? O tema 988 do STJ já foi para afastar aí o mandado de segurança contra ato judicial. Letra D. Agravo de instrumento para a reforma da tutela antecipada. Tem certa plausibilidade. Então, nós temos entre a D e a B. Para responder essa pergunta, grava uma frase. É uma frase simples, curta, está no caput do 1009. Da sentença, cabe apelação. Da sentença, cabe apelação. A tutela antecipada foi dada na sentença. Qual é o recurso? Apelação. Tá? Você tem 2 casos em que a sentença não desafia a apelação. Juizado especial,
porque você tem um recurso inominado, e execuções fiscais de até 50 unidades fiscais de referência, 50 OFIR, e cabe um recurso chamado embargos infringentes. Depois você dá uma olhada lá na lei de execução fiscal. Fora esses dois casos, da sentença cabe apelação. Tá? Se da sentença cabe apelação, não pode ser AD, porque fala de agravo de instrumento. Vamos ver o que a lei diz. A apelação terá efeito suspensivo. Além de outros casos, começa a produzir efeitos imediatamente a sentença que confirma, concede ou revoga. Aqui, concedeu. Nossa, Antônio, mas eu já vi esse vídeo. Claro, você já viu esse vídeo nesse vídeo, na questão anterior, esse dispositivo 1012. Lembra que eu acabei de te falar? O mesmo tema foi pedido em 2 perguntas no exame da OAB. Tá? Então, olha a importância de estudar os pontos que mais caem. Teoria geral dos recursos cai. Tutela antecipada, tutela de urgência em geral, cai. Tá? Então, são temas importantes. Tá? Além disso, o pedido de concessão de efeito suspensivo, aqui eu estou falando do efeito suspensivo op iudicis. Efeito suspensivo op iudicis. Quando a lei não me dá, eu peço para o magistrado. Vai ser feito por requerimento dirigido ao tribunal no período entre a interposição e a distribuição. Então, o processo está na vara, depois ele vai para o tribunal. Aqui é vara, aqui é tribunal. Ok? A apelação, na vara teve a sentença, e é na vara que você vai interpor a apelação. Antes dessa apelação chegar ao tribunal, para evitar que ela seja executada durante a tramitação aqui no tribunal, na vara, porque vai ser intimada a parte contrária para contra-razões, depois o processo vai para o tribunal. Mas até que isso aconteça, nesse período aqui, eu preciso suspender os efeitos da sentença. Porque a lei não me deu efeito suspensivo. A lei não me deu efeito suspensivo porque a sentença concedeu tutela provisória. Já pode ser executada. Então, o que eu faço? Eu interpus a apelação aqui, eu vou direto ao tribunal com uma petição simples e peço o efeito suspensivo. Okay? Ou seja, resposta correta. Letra B. É apelação, porque da sentença cabe a apelação. Mas eu vou pedir o efeito suspensivo diretamente ao tribunal. Mais uma vez, é o que eu sempre falo. Conhece bem o texto da lei, que os exames da OAB, você nada de braçada. Vamos para mais um? TJRJ, Tribunal do Rio de Janeiro, se deparando com um pedido de instauração de RDR para solucionar causas de um acidente aéreo, que demandaria prova pericial para verificar se houve falha elétrica ou algum outro fator que causou a queda da aeronave. O tribunal designou sessão de julgamento para análise a respeito do cabimento do IRDR, cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. A respeito da referida análise quanto ao cabimento e as consequências, assinale a afirmativa correta. IRDR está lá nos incidentes recursais. Não é exatamente teoria geral dos recursos, mas é um incidente recursal. O IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, é um dos precedentes vinculantes. Ele forma um precedente que vai vincular todos os órgãos jurisdicionais abaixo daquele que está proferindo. Vamos dar uma analisada no que a OAB nos colocou como opções de resposta. É cabível, uma vez admitida a instauração, não haverá suspensão. Olha, gente, é cabível? Não sei, até estou discutindo aqui, mas olha isso aqui, ó. Não haverá suspensão dos processos. Se o IRDR é para solucionar essas questões de demandas repetitivas, não faz sentido
a gente imaginar que não deverão ser suspensos os processos. Então, aqui, já eliminamos essa por força desse negócio de que não haverá suspensão. Vamos lá. O IRDR não é cabível, uma vez que a técnica processual visa apenas resolver controvérsias sobre questão unicamente de direito processual ou material. Tem plausibilidade. Vamos olhar as outras. A instauração é possível, uma vez que visa resolver controvérsia de fato. Bom, aqui, se eu entendo que essa B tem plausibilidade, a C também tem plausibilidade. Letra D. Não é possível IRDR que apenas em tribunais superiores. Claro que não. Né? Em tribunais superiores, eu tenho o RE e o RESP repetitivos, que servem para a mesma coisa. Okay? Então, nada a ver. O IRDR é o contrário. Ele é pensado nos tribunais de segunda instância. Então, eu estou aqui entre as letras B e C. Tenho que ir para o texto da lei. Vamos lá. E o próprio caput já nos dá a resposta. Fácil, fácil. IRDR, quando houver simultaneamente repetição de processos, esse requisito está presente. Mesma questão, unicamente de, olha aqui, unicamente de direito. Tá? Então, aqui, meus amigos, olha lá. Questão de fato. Questão unicamente de direito. A lei exige que seja somente questão de direito. Ou seja, a resposta correta é a bola. Não é cabível, porque essa técnica processual, o IRDR, resolve questão somente de direito. Mais uma vez, o conhecimento do texto da lei resolve a questão. Vamos continuar. João Carlos juizou ação em face do shopping tal, objetivando a devolução dos valores que superem o limite máximo previsto em lei do município, pagos em virtude de estacionamento. Julgando procedente o pedido, iniciando o cumprimento da sentença, o executado apresentou impugnação, alegando ser inexigível a obrigação. Sustentou que o Supremo, em controle difuso, ou seja, recurso extraordinário, reconheceu a inconstitucionalidade da lei, que ampara o título judicial. Considerando que a decisão do Supremo foi proferida após o trânsito em julgado da ação movida por João Carlos, assinale a afirmativa correta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma execução e o Supremo Tribunal Federal dizendo que a lei que embasa o título executivo judicial, que embasa a sentença, é inconstitucional. Vamos entender o que a OAB nos coloca para essa questão. É possível acolher a alegação do executado veiculada na impugnação, pois a decisão do Supremo sempre se sobrepõe ao título judicial. Não sei, tá esquisita. Não vou falar nem que sim, nem que não. Letra B. É possível acolher a alegação do executado na impugnação, pois não houve modulação dos efeitos. Também esquisito. C. Não é possível acolher a alegação do executado, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir o título. Interessante, hein? Por quê? Porque nós já tínhamos o trânsito em julgado. Vamos voltar lá para a questão. Tá? O executado, o município, apresentou impugnação falando que era inexigível e sustentou que o Supremo, em extraordinário, reconheceu a inconstitucionalidade da lei que ampara o título. Vamos ver lá. Não é possível acolher a alegação do executado, pois o reconhecimento da inconstitucionalidade se deu em controle difuso.
Até agora, meus amigos, a questão mais complicada desse exame de ordem. Tá? A gente não conseguiu eliminar nenhuma. Assim, de bate e pronto. O que a gente tem que fazer? Tem que ir para o texto da lei. Essa questão versa o artigo 525 do Código de Processo Civil, que fala da impugnação ao cumprimento da sentença, que pode, se você olhar o inciso 3 e o parágrafo 12, fala da inexigibilidade por inconstitucionalidade, mas desde que a decisão do Supremo seja anterior ao trânsito em julgado. Mas aqui teve o trânsito em julgado. E o próprio Código nos dá a solução, ele fala que cabe rescisória. Vamos dar uma olhada no texto antes da gente chegar ao resultado final. Então, lá. Transcorrido o prazo de 15 dias para pagar, inicia o prazo de 15 dias para impugnar. Na impugnação, pode alegar inexigibilidade. Até aqui, tudo bem. Depois, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título cuja lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo. E aí vem em controle concentrado, ADIM, ADPF, ADCOM, ou difuso, recurso extraordinário. Então aqui a gente já derruba essa aqui, ó. Não é possível por se deu em controle difuso. É possível sim, que fala controle difuso. Ok? A decisão do Supremo, parágrafo 14 do 525. A decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito em julgado. Se for posterior, o que cabe é rescisória. Opa! Vamos ver que deu para eliminar mais. Tá? Não é possível acolher a alegação por meio de impugnação, sendo necessário ação rescisória, porque já tinha havido justamente o trânsito em julgado. Okay? Então, aqui, essa aqui a gente eliminou e realmente ficou a questão A junto com a questão C. Porém, como nós vimos nesses dispositivos, a resposta correta é a C. Não é possível acolher por impugnação. Tem que ser rescisória. Por que tem que ser rescisória? Porque já transitou em julgado, meus amigos. Vamos voltar lá. Né? Vamos lá. Cadê? Considerando que a decisão do Supremo foi proferida após o trânsito em julgado da ação. E, nesse caso, então, se já transitou em julgado, o que cabe é ação rescisória. Última questão, mais difícil de todas, mas também possível a partir do Código de Processo Civil, do texto do Código de Processo Civil. Então, meus amigos, vejam, essas questões basicamente demandam um bom entendimento do texto normativo. Esse exame de OAB em específico, o texto normativo bem conhecidinho te leva a resolver todas as questões. Ok? Continuem conosco. Aqui no canal tem muita coisa, tem muito conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, se inscreva no canal, porque sempre a gente tem coisa nova e conhecimento no espaço, né? A gente se vê na próxima. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.